Alô você, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao nosso Clube da História. Eu sou o professor Maurício de Menezes. Na aula de hoje nós iremos falar sobre guerras mundiais, um assunto fantástico, um assunto maravilhoso. Claro, em história todos os assuntos são maravilhosos, empolgante, deliciosos, enfim, essa disciplina é uma delícia. bem louco. Pois bem, Primeira Guerra Mundial. O Brasil participou da Primeira Guerra Mundial? De que lado o Brasil participou? Como foi essa participação? É o que nós iremos ver na nossa aula de hoje. O Brasil, ele participou da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial que vai de 1914 a 1918. O Brasil ele entra em 1917, um ano antes da Primeira Guerra terminar. Bem, o Brasil ele ficou neutro durante boa parte dos conflitos. Durante a primeira fase e segunda fase, o Brasil ficou neutro. Só que uma embarcação brasileira, o Vapor Paraná, estava navegando carregado de café bem próximo da França, quando submarinos alemães ataca essa embarcação brasileira. Essa embarcação acabou sendo avariada, sendo atacada. 3 brasileiros acabaram morrendo. Isso aconteceu no mês de abril de 1917. Um mês depois, no mês de maio, outra embarcação, conhecida como Vapor Tijuca, também foi, sim, atacado por outros submarinos alemães. Aí sim, já na França. Ó, Isso aqui significa um submarino atacando os brasileiros. Aí sim, a partir desse fato, desses 2 ataques de submarinos alemães, nós, brasileiros, retados, sim, retados, porque de origem nacional baiana, gaúcha, capixaba, paulista, então ficamos indignados e vamos entrar na guerra. Entramos na guerra. Como vocês sabem, existiam 2 grupos na guerra. Tínhamos a Tríplice Entente e a Tríplice Aliança. De um lado, a Aliança Alemanha. Olha a dica do mal. O início da palavra aliança parece com a palavra Alemanha. É um macete, uma dica para você jamais esquecer. A Alemanha, o Império Austro-Húngaro e também nós tínhamos a Itália. Essa trinca era conhecida como a Tríplice Aliança. Do outro lado, nós temos a Tríplice Entente, ou entendimento. A palavra entente nós podemos comparar com a grafia da palavra Inglaterra. Como se escreve Inglaterra em inglês? England. Então, England, entente. É uma macete, uma dica só para saber quais os países que estavam em cada lado. Então, a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia estava do outro lado. E o Brasil, ele participa, ele entra, pensa comigo, se o Brasil foi atacado por submarinos alemães da Tríplice Aliança Alemanha, de que lado o Brasil? Pensa comigo, de que lado vocês acham que o Brasil iria entrar? É muito simples, meus alunos e minhas alunas. Vamos fazer o seguinte, quando você precisar se lembrar de algo, é simples. Você lembra das aulas, dos estudos, do que você leu e se concentra e faz muita força. Você faz uma força sobre-humana que alguma coisa você vai se lembrar. Alguma coisa vai sair. É o conhecimento, é a resposta. Então você faz força e vai se lembrar. O Brasil, claro, evidentemente, ele iria entrar contra os alemães, contra a Tríplice Aliança. Foi justamente o que aconteceu. O Brasil ele entra com a Tríplice Entente. E como foi essa participação? Bem, a participação do Brasil não foi com homens, não foi com exército, não, de jeito nenhum. A participação era de 2 formas. A primeira seria enviar medicamentos e equipes médicas para que pudesse cuidar dos feridos da Tríplice Aliança. Então, remédios e médicos, sim. E a segunda ajuda, a segunda participação do Brasil seria patrulhar o Estreito de Gibraltar. A segunda função do Brasil na guerra seria fiscalizar as águas do Estreito de Gibraltar.
Olha comigo no mapa onde está localizado o Estreito de Gibraltar. Gibraltar, isso mesmo. Nós temos a África embaixo, nós temos a Europa em cima e nós temos a entrada do mar Mediterrâneo. Portanto, o Brasil deveria fiscalizar, observar, olhar, cuidar, porque os submarinos alemães poderiam atacar. Então o Brasil está ali, olhando, fiscalizando, até que o almirante brasileiro, Pedro Frontin, observa, de repente, uma sombra gigante se aproximando da embarcação do Brasil. E ele, desesperado, ele ficou sem saber o que fazer. Nós não podemos ser atacados novamente. Nós não podemos deixar que os submarinos alemães nos ataquem. Vamos atacar imediatamente. Vamos atacar logo. Então, eles acabam mirando os canhões para a sombra, que segundo o almirante Pedro Frontin era um submarino inimigo alemão, e ele atacar! E eles atacam, bum, tum. Sem dó nem piedade. Mega metralhadora. As que comandam vão no As que comandam vão no Eles atacam, de repente, quando acaba aquele ataque, aquelas águas do Estreito de Gibraltar, eles verificam muito sangue e eles ficam olhando. Quanto sangue! De repente, eles descobrem que não havia submarino alemão. O que eles acabaram atacando foram 46 toninhas. Essa batalha épica dos nossos marinheiros ficou conhecida como a Batalha das Toninhas. Toninhas é um animal semelhante aos golfinhos. Nós matamos 46 golfinhos. Inclusive hoje, esse episódio, a Batalha das Toninhas, é conhecida como um episódio catastrófico, desastroso, humilhante, vergonhoso no Brasil. Mas pensa comigo, o Brasil havia sido atacado já 2 vezes por submarinos alemães. Eles estavam apreensivos. Eles perceberam uma sombra se aproximar, até porque os golfinhos, as toninhas, elas não andam individualmente, elas andam em cardume, em grupos. Então era uma sombra muito grande. Pensa comigo. Você acha que ele, o almirante Pedro Frontin, ia esperar? Eu vou esperar para ver o que... Não posso esperar. Eu tenho que atacar. Portanto, nós não podemos olhar o passado ou os fatos históricos com o olhar do presente. Cairemos no erro muito corriqueiro, conhecido como anacronismo. Nós não podemos julgar jamais o passado com os olhos do presente. Até porque as pessoas do passado, muitos, claro, não tinham o conhecimento que nós temos hoje, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje, então é muito fácil eu, do século XXI, ficar fazendo piadas com a Batalha das Toninhas. Mas analise, se transporte para aquele ano de 1917, com certeza você vai entender o almirante Pedro, Frontin e também concordaria com ele. Isso mesmo, terminamos aqui esse vídeo, mas logo em seguida nós teremos outro vídeo falando sobre a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Aí a cobra vai fumar. Obrigado por compartilhar, obrigado por assistir, não esquece de compartilhar, curtir, comentar, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Um beijo do mal, abraço. Ó a Toninha!